Vamos lá, pessoal. Dia 19, mais uma porção da Palavra de Deus. Vamos começar com Gênesis, no capítulo 39, versículo 1, até o capítulo 41, versículo 16. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou nos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse por José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até o seu senhor José chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou? Ficou indignado, mandou buscar José e lançou na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-lo na casa do capitão da guarda, mas na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que o servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite. Cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: Por que hoje vocês estão com um semblante triste? Eles responderam: Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: Esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus.
e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre minha cabeça havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó oferecia, mas as aves vinham, comiam da cesta que eu lhe trazia na cabeça. E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saía do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do rio Nilo. Então as vacas feias e as magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com os 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho teve uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Mateus capítulo 12, versículo 46 até o capítulo 13, versículo 23. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o reconhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e estes terá em grande quantidade. Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem,
e ouvindo-os não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os teus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, o que significa a parábola do semeador? Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona, quanto a semente que caiu no meio dos espinhos. Esse é o caso daqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, este é o caso daqueles que ouvem a palavra, entende, dá uma colheita 100, 60 e 30 por 1. Salmos 17, versículo de 1 a 15. Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor, veja os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Como fazem os homens pela palavra dos teus lábios, eu evitei os caminhos do violento, mas passos seguem firmes nas tuas veredas, os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor. Tu que com tua mão direita salvas os que te buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me com a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração sensível e com a boca fala com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte, agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor, confronta-os, derruba-os com a tua espada. Livra-me dos ímpios com a tua mão, Senhor. Livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os seus filhos saciados, e o que sobrar fique para os teus pequeninos. Por mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver a tua semelhança. Provérbios capítulo 3, versículo 33 a 35. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ímpio. Louvado seja Deus. E esse foi a porção do dia 19 da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Se você desejar adquirir a Bíblia 365, o link para a compra está na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, te vejo no próximo encontro. Um grande abraço, Deus te abençoe e até lá.